Fala, minha torcida, grande abraço, muito boa noite. Resolvi gravar esse vídeo, estava esperando o fechamento da rodada, levando em consideração os jogos que importam, sobretudo para o time do CSA. Não sei, mas ser esse vídeo exclusivo para o torcedor do CSA que anda feito pinto com gogo, né? De cabisbaixo, levando em consideração a campanha que o time vem fazendo dentro da competição. Então, nesse vídeo que eu prometo ser o mais rápido possível, em 3 etapas. Primeiro, números. Segundo, projeção. E terceiro, expectativa. Primeiro, com relação a números. Hoje, mais claramente, o CSA trava essa luta para fugir do rebaixamento com 2 equipes diretamente. A Chapecoense e, mais principalmente, a equipe do Novo Horizontino, né? O CSA tem, nesse momento, 36 pontos, o Novo Horizontino tem 37 e a Chapecoense tem 39. No segundo momento, o Guarani, que tem 41, o Vila Nova já tem 42 pontos. Mas concentrando em cima da Chapecoense e do Novo Horizontino. E ao lado do CSA, esses 3 times têm 4 jogos, como todas as outras equipes, mas tem 2 jogos em casa e 2 jogos fora. Então, levando em consideração o fator mando de campo, né, eles estão no critério de igualdade. Um outro detalhe, a equipe do CSA, ela perde mais na frente, inevitavelmente no critério de desempate. Por quê? Porque o CSA tem 7 vitórias só. E tanto a Chapecoense como o Novo Horizontino, embora tenha a diferença de pontos, os 2 times já têm 9 vitórias. Então, evidentemente, lá na frente, no empate em termos de pontuação, fatalmente essas equipes devem ganhar no critério de desempate. Essa rodada passada, do 13º para baixo, ninguém venceu. Ninguém venceu. O Novo Horizontino perdeu o seu jogo, a Chapecoense empatou, até as equipes mais acima, né? O Guarani perdeu, o Vila Nova empatou, o Operário empatou, o Brusque perdeu, o Náutico perdeu e o CSA empatou o seu jogo contra o time do Sampaio Corrêa. Isso fez com que o CSA permanecesse na mesma situação em termos de possibilidade para escapar do rebaixamento e se diminuiu uma rodada. Agora diminuiu a diferença para o Novo Horizontino, que era de 2 pontos para 1 ponto só, o que não quer dizer muita coisa. Ainda nessa questão de número. Eu fazia isso muito quando estava se brigando para subir, né? E tenho feito pouco brigando para não cair. Mas levando em consideração o aproveitamento do momento, do 16º, que é o primeiro fora da zona, que é o time do Novo Horizontino, ele tem 35% de aproveitamento. Fazendo uma projeção para a 38ª rodada, daqui a 4 rodadas, está dando 41,04. Aí você arredonda para baixo, fica 41 pontos para escapar da zona do rebaixamento. Isso para o time do CSA seria 1 vitória e 2 empates, ou 2 vitórias. Sabendo que se der 41, no critério de empate ele perde. Então você arredonda um pouco para cima, seria 42. 42 seria 2 vitórias de 4 jogos que tem a fazer. Vai ser isso mesmo, Emerson Júnior? Não sei, isso varia de rodada para rodada. Na rodada passada estava dando 43, nessa caiu para 41. Pode ser que na próxima rodada o CSA ganhe seu jogo e o Novo Horizontino vença também. E a Chapecoense vença, isso levaria ao 16º, continuando sendo o Novo Horizontino, ele aumentaria o percentual de aproveitamento. Então, nesse momento está dando 41. Se vai dar lá na frente, não se sabe. Como a título de informação, no ano passado, o 16º foi o Londrina, terminou com 44 pontos. Mas o campeão foi o Botafogo com 70. E essa rodada, quando começou, o primeiro colocado é o Cruzeiro já com 72, tendo 5 jogos a disputar. Então o campeão vai ter uma pontuação maior. Isso implica. À medida que a régua sobe mais, para o acesso, ela diminui mais para o descenso. Esse é um dado estatístico. Passada essa parte de números, agora com relação à expectativa. Porque o torcedor do CSA, a grosso modo, de uma maneira geral, hoje eu fui caminhar, dar uma carreirinha na praia, muito torcedor, e aí dá para escapar já com muito sintoma de pessimismo. Por quê? Porque o time ele apresenta indício de um time rebaixado, a verdade é. Mas as equipes, todas elas, as que estão ao lado do CSA dentro do Z4, como essas imediatamente acima, Novo Horizontino e Chapecoense, também apresentam sintoma de rebaixamento. Isso não é um mérito ou um privilégio do time do CSA, apresentar o sintoma do rebaixamento. Os que estão dentro da zona apresentam, e os que estão imediatamente fora da zona também apresentam indício de rebaixamento. Outra questão, o torcedor vai dizer, Thiago Mena bate muito nessa tecla. O CSA não conseguiu 2 vitórias consecutivas em 34 jogos disputados, só conquistou 7 vitórias. Como é que em 4 jogos ele vai conquistar 3 ou 2 vitórias? Mas é aquele start da reta final de competição. Isso acontece, em via de regra, sempre com os times que estão lutando para fugir do rebaixamento. Todos eles chegam nesse cenário de lutar para fugir do rebaixamento, porque
obviamente não venceram os seus jogos. Então eles chegam na reta final, faltando 6, 5, 4 jogos para acabar a competição com esses números. Então acontece o start final. E o start final se dá nos jogos em casa e principalmente levando em consideração o apoio do torcedor. É nesse ponto que eu quero entrar, né? É daquele torcedor do CSA que não abandona nunca. Aquele torcedor que diz, até como não tinha divisão, quando estava na segunda divisão do Alagoas não acompanhou. É esse torcedor que não pode jogar a toalha fora, né? Abrir mão da possibilidade da permanência, porque eu estou dizendo aqui, o start final se dá nos jogos em casa e com apoio do torcedor, que se mostrou muito forte no jogo contra o Guarani, que já não se mostrou muito forte no jogo contra o Sampaio Corrêa. Né? Isso é fato. Né? E aí eu tenho, sendo repetido, fiz um podcast semana passada com o Marlon e com o Videlan, a gente foi unânime na mesma opinião, que de todos esses problemas que acontecem fora de campo, e isso acaba afetando de uma maneira ou de outra, que se resolva no dia 6 de novembro. A competição acaba dia 5, marca a reunião dia 6 aqui, vamos resolver. Até porque você não pode ficar nessa situação para a próxima temporada com o CSA na Série B ou com o CSA na Série C. Tem que se resolver esse problema. Mas não agora. Não se ajuda muita coisa. Não é? É esse grupo que está aí, é com eles que tem que resolver. E ponto final. Não é? E aí, para finalizar esse meu vídeo, o CSA passou por muita dificuldade nos últimos 2 jogos. No jogo contra o Grêmio, teve essa questão de logística, questão de secar. Nesse jogo agora, o CSA perdeu seu principal jogador, que foi o Lucas Barcelos. O Lucas Barcelos volta no próximo jogo, volta o Wesley também, que vem fazendo falta na defesa. O técnico Roberto Fernandes, sem dúvida nenhuma, ganhou 2 jogadores que ele pode contar para essa reta final, é com o Rogério. O Rogério entrou muito bem, aberto ali pelo lado esquerdo. Um primeiro chute colocou o goleiro para trabalhar, fez uma grande defesa. No segundo mandou na trave, na volta o Canteiros inventa de perder aquele gol, que eu quase quebra a cadeira do Repelé. Entrou muito bem, mostrando que está bem e ganha condição boa de performance numa reta final de competição, inclusive de brigar pela titularidade. E o outro que marcou, só veio fazer a sua estreia agora, que foi o Lucas Lourenço, entrou muito bem, aberto do outro lado, pelo setor direito, colocando fogo ali no jogo, entrou muito bem. Então o CSA, para esse jogo contra a equipe do Londrina, vai com força máxima em carga total. O cara precisa, o Londrina brigando pelo acesso, em condição de tabela, o Sampaio está melhor do que o Londrina na tabela de classificação. Isso não se leva muito em consideração na reta final do campeonato, né? Se leva em consideração esse destaque final que eu estou dizendo para a reta final do jogo, levando em consideração a performance do time. E para finalizar esse meu vídeo, o cara diz assim, eu disse isso ao longo da competição em alguns momentos. Quando você se aprender para Ponte Preta, eu acho, não me recordo agora. Olha só, a atuação do time dentro de campo não credencia que eu afirme que esse time escapa do rebaixamento. Então, naquele momento, eu fazia um cenário de rebaixamento. A atuação do CSA no jogo passado contra o Sampaio Corrêa permite e credencia que eu fale que o CSA tem totais condições de escapar do rebaixamento. Porque o CSA criou muita oportunidade. O CSA, ele não errava a bola de municiar e não errava a penúltima bola. O CSA errou nesse jogo contra o Sampaio, foi finalização. Deixa eu repetir. O CSA não errou nesse jogo a penúltima bola. Não errou a de municiar, nem a de penúltima bola. Ele errou a de finalização. O CSA perdeu por baixo uns 7 gols claros com o Elton, com o Osvaldo, com o Rodrigo Rodrigues, principalmente aquela última bola com o Canteiros. Então, os jogadores de linha de frente, todos eles tiveram oportunidades claras de marcação de gol e o CSA desperdiçou. Significa dizer que o CSA teve uma boa atuação, criando muita coisa e desperdiçando da última bola que era da finalização. O Marcelo Carneiro fez uma grande defesa o jogo todo. Então, a atuação do CSA permite que eu fale agora que ele tem totais condições de vencer o Londrina, tem totais condições de, pelo menos, arrancar o empate contra a Ponte Preta e tem totais condições de vencer o time do Vila Nova na penúltima rodada aqui, para não ter que pontuar, não precisar pontuar no jogo contra o Cruzeiro. Então, essa é a mensagem que eu queria passar. Que fique muito bem claro. Os jogadores que precisam resolver dentro de campo. A batata está na mão deles, eles que têm que resolver. Curte o link, acessa, faz a inscrição aqui no canal, que a gente vai aparecer mais por aqui. Um grande abraço.